O filme estreou hoje, né? O documentário Plantão Judiciário é um filme de 2017 e ele mostra, para quem não assistiu o filme está no YouTube, no meu canal Daniel Bruni de graça, para quem quiser assistir, está lá, compartilhar. O filme mostra o drama de pessoas que precisam recorrer à justiça para internar algum parente. Isso, infelizmente, como nós vamos debater hoje, como pode ser visto no filme, é algo muito recorrente, é um problema muito grave do Rio de Janeiro, né? E quando a pessoa chega no hospital, numa UPA, né? E está um caso grave, precisa de internação num hospital, num leito de CTI, às vezes precisa da avaliação de um médico especialista, um neurologista, um cardiologista. A UPA não tem, o posto de saúde não tem esse profissional qualificado. Então, a pessoa, o paciente, precisa de um leito no hospital. E aí a equipe médica dá a triste notícia de que não tem vaga. Eu imagino que muitas pessoas, se não passaram por isso, conhecem alguém que já passou, certamente, porque infelizmente não é um caso tão raro. E quando a pessoa se vê nessa situação de que não tem vaga, ela tem uma alternativa, que é recorrer ao plantão judiciário. Para quem não sabe, o plantão ele funciona no Tribunal de Justiça a partir das 5h30 até as 11 horas da manhã do dia seguinte. Então, ele vira à noite, ele vira à madrugada. Na verdade, às 6. Porque a justiça não pode... Isso, às quando 6. encerra o expediente. Porque a justiça não pode dormir. Então, fecha o tribunal, começa o plantão. E a doutora Michele Leite, que está aqui com a gente, trabalha na Defensoria Pública, né? E eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, Michele. Se apresentasse, falasse para a gente e como é que é o desafio de trabalhar no plantão. Boa noite já, né? Já passou das 6. Então, meu nome é Michele Leite, eu sou defensora pública aqui do estado do Rio de Janeiro. Atualmente, eu atuo na coordenação do plantão noturno da saúde da tutela coletiva e também já atuei lá no front do plantão noturno até o final de março desse ano e algumas outras oportunidades em anos anteriores. Como você bem disse, Daniel, o plantão noturno ele funciona quando o expediente normal, né, forense, termina às 6 horas e permanece em funcionamento até a retomada do expediente às 11 da manhã. O plantão noturno, especificamente, ele atende a todo o estado do Rio de Janeiro. Então, todas as demandas, a urgência, que não pode aguardar algumas horas, porque é uma situação muito delicada, o risco é iminente de um óbito, de uma lesão irreparável, uma lesão irreversível. Eles têm que ser apreciados com essa urgência, não podem aguardar o próximo dia chegar para, então, ter a medida apreciada pelo juiz. Então, fica um juiz de plantão, um promotor de justiça, né, do Ministério Público, e um defensor público, a equipe, fazendo esse atendimento. As principais demandas, como você já adiantou, são, via de regra, de saúde, porque são aqueles casos clássicos, né? Isso que eu ia falar. O filme, ele fala disso. Ele diz que 90% dos casos de pessoas que procuraram o plantão na madrugada, 90% eram casos de saúde. Eram pessoas que precisavam de internação, de uma avaliação. Continua sendo assim hoje, porque o filme ele foi feito gravado em 2016, lançado em 2017. Ou seja, passamos aí 4 anos, quase 4 anos das filmagens. Continua o mesmo cenário? Com certeza, Daniel. Até fiz um levantamento aqui que das medidas propostas no plantão noturno, né, desde essa mudança que agora a gente está tendo por conta do isolamento em virtude da pandemia da Covid, o plantão agora ele faz o atendimento remoto. E no atendimento remoto, 88% das demandas propostas apresentadas ao judiciário durante o plantão noturno foram exclusivas de saúde. Então, é um percentual que se mantém, até porque são as situações mais graves, né? Aquelas que realmente não pode esperar, né? É o bem maior do ser humano, que é a vida. Então, essa situação se mantém, com certeza. E agora a gente está enfrentando a pandemia.
esses casos, eles estão aumentando, fazendo com que aumente a procura da Com certeza, defensoria? né? A gente está vivendo um momento que a estrutura dos hospitais, tanto pública como suplementar, né? Os hospitais privados, eles estão tendo uma demanda ainda maior, né? Por conta da pandemia. Então, a gente enfrenta isso no dia a dia, sem dúvidas. Até aqui, como eu falei, desde no dia 23 de março, a Defensoria passou a fazer o atendimento remoto como uma forma de preservar os assistidos para evitar que eles saíssem de casa. Antes, o atendimento sempre foi presencial, desde a existência do plantão, sempre foi presencial. E desde o dia 23, a gente passou a fazer esse atendimento remoto. Desde então, 25% dos casos que foram propostos de medidas judiciais no plantão foram para obtenção de internação, seja hospitalar ou em CTI, relacionados à Covid. Então, isso demonstra que, com certeza, a procura vem aumentando, porque, como a gente está acompanhando aí nas notícias, a demanda pela internação hospitalar vem crescendo muito dentro desse contexto de pandemia. Esses dados são desde que começou o dados que eu atendimento apresentei remoto? aqui do 25% são dos atendimentos. E qual o número absoluto? Você tem o número absoluto? De quantas pessoas Sim. no total Até procuraram? ontem, até o plantão de ontem, que acabou hoje às 11 da manhã, foram 55 medidas judiciais propostas referentes a pacientes com suspeita de Covid ou com o diagnóstico confirmado. Ou seja, então o número total, a gente estava batendo aí 200 Sim. e pouco, né? Em um mês, 200 medidas judiciais para pedir alguma coisa na área de saúde, sendo que 25%, ou seja, 55 casos só relacionados à Covid. É isso, um quarto do trabalho de vocês hoje, no plantão, nesse mês que passou, foi só por causa do Covid, é isso? Ou seja, o impacto é muito grande. E uma coisa interessante que eu percebi no plantão é o seguinte, ele é um órgão do Estado, que tem tanto funcionários do Judiciário como funcionários da Defensoria, e por conta de um outro órgão do Estado, que é a Secretaria de Saúde, acaba tendo muito trabalho na madrugada no plantão. Ou seja, o sistema de saúde, ao falhar, ele cria mais trabalho para o Judiciário, para a Defensoria e, obviamente, para as famílias que estão ali sofrendo, né? Como é que é lidar com isso? Só para explicar para quem não conhece muito bem o sistema de justiça e organização administrativa, a Secretaria Estadual de Saúde, ela é um órgão do governo, do Poder Federal, do Poder Executivo Estadual, perdão. A Defensoria, o Ministério Público são instituições independentes, elas não são submetidas ao Poder Executivo, tampouco ao Poder Judiciário, e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro também é um órgão do Poder Judiciário, que é um outro poder dentro da nossa forma republicana, né, estabelecida na Constituição. Então, apesar de termos essa característica comum de sermos órgãos públicos, instituições públicas, nós não estamos submetidos à mesma administração. E isso acarreta esse conflito, porque nós estamos aqui para postular as medidas, inclusive em sede coletivo, que tem um alcance maior, que não é só aquele caso individual, que, claro, tem uma relevância enorme, mas num panorama mais global, de tentar conformar as políticas públicas do Poder Executivo para que atendam aqueles mínimos existenciais estabelecidos na nossa Constituição. Então, a Defensoria Pública, em conjunto com o Ministério Público, tem um histórico de atuação coletiva para garantir esses direitos, seja na saúde, seja em outras áreas, para garantir que a população que está submetida ali à autoridade do Poder Executivo tenha garantido o mínimo existencial para ter uma vida digna, né? Ter o direito à saúde, o direito à vida, né? Direito à integridade psicofísica garantida. E essa é uma batalha diária da Defensoria e também do Ministério Público em sede de ação de tutela coletiva, que já é feita há muitos anos.
Mas é um conflito. Mas é isso, então, né? A Secretaria de Saúde deixa de fazer o trabalho dela, ou seja, faz mal, e abre uma brecha para que outras partes Isso, esse trabalhem mais. déficit, Né? de insumos, leitos, profissionais de saúde, isso reflete diretamente na ausência de condições mínimas de prestação dos serviços essenciais, como, por exemplo, o serviço de saúde, que é uma responsabilidade não só do governo estadual, mas também do municipal e da União. Então, o SUS, como todo mundo sabe, é um sistema único de saúde. Ele é gerenciado pelas 3 esferas executivas do Brasil, do Estado. E dentro dessas diferenciações, tem exatamente políticas públicas adotadas por cada chefe do executivo. E o que a gente sempre tenta efetivar, às vezes até através de medidas extrajudiciais, não só com ações civis públicas, é exatamente garantir aqueles direitos que todo cidadão brasileiro tem estabelecido na Constituição, e principalmente a saúde, que é diretamente ligado ao direito à vida e à integridade das pessoas. Não, então, por isso que enfim, fazendo o filme, eu percebi isso, que é uma coisa que vale a pena refletir para o Estado, até para quem faz comunicação como eu, então na vida, né? Se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não fizer o que a gente tem que fazer, vai acabar sobrando para alguém e pode ser muito ruim. Ou seja, então, acho que uma das lições que eu tirei, porque o filme ele ensina muito, para mim, para a equipe, assim, a gente aprendeu muito fazendo, é que cada um tem que fazer a sua parte para que tudo possa correr bem, né? Eu vou passar então para a nossa próxima pergunta. Eu queria saber o seguinte: é uma coisa que eu percebi também no plantão, e não sei se todo mundo sabe, mas o plantão ele não é somente para tratar de casos de hospital público, ele também julga casos da rede privada, ou seja, ele julga casos de vida ou morte. Se é da rede privada, ele vai julgar também. E eu queria saber se os casos, se tem muita gente com plano de saúde, com problema de plano de saúde, nesse momento, procurando o plantão. Um probleminha técnico aqui do celular. Bom, temos sim, como eu estava comentando antes, o plantão ele não se destina só a demandas contra a fazenda pública, né, contra o Estado. Ele é destinado àquelas situações em que o risco da demora na apreciação daquele pedido pelo judiciário pode acarretar uma consequência muito danosa, como é uma pessoa que está em risco de vida, em risco de óbito numa UPA, por exemplo, precisando de uma transferência, mas também é o caso de uma pessoa que está com uma situação no plano de saúde que não está autorizando a transferência para a UTI. Essa pessoa corre o mesmo risco, né? Ela está numa situação tão gravosa quanto uma pessoa na UPA, e essa situação fática também demanda a apreciação urgente do judiciário. Então, casos de plano de saúde, aqueles casos de plano ambulatorial, todos os casos que possam vir a acarretar uma consequência danosa e irreversível, como é um óbito, uma lesão física irreparável, irreversível, todos esses casos, eles são passíveis de serem apreciados no plantão noturno e no plantão judiciário até. Porque eu esqueci de comentar também. E o número no fim de semana, que também não, nos dias que não são úteis, né, feriados, pontos facultativos, o plantão também atua, mas aí não é todo o estado, ele é separado por regiões do estado e durante as 11, de 11 às 6. Então, o trabalho não para, é 24 horas, 7 dias por semana, porque a vida não pode esperar, né? E a proporção de pessoas com plano de saúde, ela é igual à do serviço público? Ela é menor? Então, ela é maior? Pessoas com problema. Eu fiz até um levantamento desses dados, porque eu passei a integrar a coordenação agora, quando o plantão começou o atendimento remoto. E foi exatamente o período da pandemia, né, da Covid-19, e a demanda aqui, dos 55 casos, por exemplo, de Covid, 16 se relacionavam a planos de saúde. Então, é um percentual até bastante relevante.
Uau! E não só aqueles planos de saúde, são Verdade. planos de saúde que têm cobertura hospitalar, ou seja, são planos que prevêem para o consumidor a prestação desse serviço e as pessoas tiveram que recorrer à justiça para conseguir uma decisão favorável, obrigando o plano de saúde a cumprir com a contraprestação dele de fornecer o tratamento médico adequado do paciente. Ou seja, nesses últimos 30 dias, 55 pessoas com Covid procuraram o plantão judiciário e dessas 55, 16 têm planos de saúde. Ou seja, 16 tiveram problemas em serem atendidas na rede privada porque o plano, por algum motivo, não os atendeu, né? Existe algum motivo, assim, que você lembre do porquê? Não é questão de cobertura, questão de carência? Muito comum questão de carência. Como o pessoal deve saber, o plano de saúde tem uma carência, mas para casos de urgência, essa carência ela não pode ser imposta. O prazo dela é muito restrito, é de 48 horas. Então, se uma pessoa contratou um plano de saúde, passado 48 horas, ela tem uma emergência médica e ela precisa de um tratamento que, em tese, estaria bloqueado pela carência, a regulação, né, legislativa, ela prevê que o plano tenha que cobrir diante da gravidade do caso, do quadro clínico do paciente. E muitas vezes o plano de saúde não que a gente chama de quebra de carência, pela hipótese que é legal, ela é normatizada e tem que procurar a gente. Outro caso que está aparecendo agora nesse momento de grande lotação dos hospitais é a ausência de vagas na rede credenciada também dos planos de saúde. A gente está surgindo essa demanda, porque era uma demanda que a gente não tinha visto antes, está surgindo em virtude claramente da epidemia do Covid e vem se tornando mais frequente. Ou seja, os hospitais credenciados a esses planos de saúde, eles já não têm mais vaga para atender os consumidores que contrataram aquele plano e se negam porque não tem onde colocar, para onde transferir. Só que a responsabilidade, eu acho que é até bom frisar, é do plano de saúde, ainda que ele não tenha vaga na rede credenciada, ele tem que custear em um outro hospital particular para garantir o tratamento. Não é responsabilidade do consumidor, do paciente que está lá precisando de um atendimento médico de emergência, lidar com essa situação, porque é um risco do plano de saúde, né, do negócio do plano de saúde, e eles têm que se responsabilizar por isso. Então, a gente está vendo essa demanda surgir. Entendi. Também. Ou seja, a pessoa assina o plano, né, contrata o plano, e aí ela tem um problema em 48 horas depois que ela assinou, ela corre para o hospital, não é atendido, mas o plano precisa ter a obrigação de atender, mesmo estando nesse período de carência, porque muitas COVID vezes é que a gente vê, elas são atendidas na emergência, né, naquele primeiro contato com o médico, e o médico entende que a gravidade do caso justifica a necessidade de uma internação hospitalar, uma internação em unidade de terapia intensiva diante do quadro clínico daquele paciente. E quando o parente, o familiar, o amigo do paciente vai lá na administração do hospital para fazer aquele trâmite burocrático para pedir autorização do plano, o plano se nega alegando carência ou alegando que não tem vaga naquele hospital. E o familiar, né, fica desamparado, como vocês colocaram muito bem no documentário. Eu acho que deve ter sido impactante, porque no documentário vocês deixam claro que vocês não prepararam nenhum contato anterior com as pessoas que procuraram plantão, vocês chegaram ali para filmar o dia a dia e você vê a angústia daquela pessoa que está em dia com o pagamento do plano de saúde, está com um familiar no hospital e está tendo que passar por esse transtorno, porque não deixa de ser um transtorno muito grande, uma aflição, uma angústia enorme, claro. De você saber que tem um familiar, um amigo que está no hospital e não está recebendo tratamento. Então, além do trabalho jurídico, a gente também vê essa aflição que ela é muito angustiante.
É. E você falou no início da nossa conversa sobre o atendimento remoto. Isso é uma coisa que muito me chamou a atenção, porque o plantão ele é físico, né? Quando eu filmei, ele era físico, ele fica lá no centro da cidade do Rio de Janeiro. Mas a pessoa que mora em Itaperuna, que mora em Campos, que mora em Angra, ela tinha que, o parente dela tinha que correr até lá o centro para poder tentar essa medida. E a Defensoria criou agora o atendimento remoto, que permite que as pessoas sejam atendidas em casa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu acho que é uma coisa que é muito importante. Como as pessoas podem ter acesso, o que é o atendimento remoto, como as pessoas podem ter Então, acesso a ele. Ah, Ah, e só antes disso, Michele, só antes disso, a Alice Spires, ela fez uma pergunta aqui. Quando vocês emitem uma decisão de internação, ocorre um atendimento imediato? Na verdade, quando o juiz emite, ele dá um prazo de 24 horas para ser. Muitas das vezes acontece de conseguir a internação, outras vezes não. A gente pode falar sobre isso no final, tá, Alice Spires? Mas a gente viu aqui a sua pergunta, então vamos retomar para falar sobre o atendimento remoto. A não ser que você, Michele, queira falar alguma coisa sobre eu isso. tô Fica com à vocês. Se vontade. vocês quiserem, no final eu tiro as dúvidas, mas é basicamente o que o Daniel falou. Não necessariamente é um prazo de 24 horas. O juiz, quando dá a decisão, ele fixa um prazo que é contado a partir da intimação do ente público, ou do plano de saúde, ou do hospital. E passado esse período, se o réu, né, o polo passivo daquela demanda não cumprir a decisão, ele está decidindo o descumprimento, normalmente tem uma multa. Algumas vezes ocorre realmente do réu não adotar as medidas determinadas pelo Poder Judiciário, e aí a gente ingressa com uma nova medida que a gente chama de descumprimento para comunicar o Poder Judiciário daquela situação, pedindo novas medidas. Mas eu vou explicar um pouco mais no final, porque existem algumas circunstâncias específicas, só para a gente não fugir aqui do roteiro que o Daniel perguntou Vamos aqui, do atendimento remoto. Pois é, para o então, atendimento diante remoto. dessa pandemia de isolamento, todas as circunstâncias que trouxeram de novidade, né, para o nosso dia a dia, a nossa realidade está totalmente diferente por conta dessa pandemia mundial, e não só a nossa, né, no mundo inteiro a gente vê os reflexos disso. A Defensoria adotou esse método de atendimento que tem principalmente como objetivo se adequar ao isolamento, evitar que as pessoas saiam de casa, evitar aglomerações, evitar contato tanto daquelas pessoas que precisam de atendimento quanto da própria equipe, porque é uma coisa que a gente vê assim com os médicos, né? Quantos médicos estão ficando doentes, quantos profissionais de saúde estão se infectando e estão tendo que se afastar do serviço, e isso vai também ter um impacto na prestação do serviço público. Então, tendo esse cuidado e essa atenção com as medidas de isolamento e com a situação crítica que a gente está vivendo nesse momento, a Defensoria, em 24 horas, foi uma coisa assim, incrível, foi um esforço hercúleo da administração da Defensoria Pública de implementar esse atendimento remoto. Esse atendimento remoto no plantão noturno, ele é feito através do WhatsApp, que hoje em dia é um meio de comunicação, acho que bastante disseminado, acho que quase todo mundo tem WhatsApp, e por e-mail. Na mesma coisa nos plantões diurnos, né? O que funcionam nos plantões diurnos que funcionam fim de semana, feriados e pontos facultativos. E o atendimento continua nos polos remotos. Foram 110 polos remotos dos órgãos de atuação da Defensoria que foram criados em 24 horas, literalmente, assim, foi uma mudança muito rápida e está sendo muito eficaz. O número de atendimentos comprova isso, que a nossa atuação continua, se mantém inabalável aqui em termos de atendimento à população. Alguns órgãos do atendimento dos órgãos de atuação que funcionam no expediente normal, né, de 11 às 18, eles atendem também por telefone. E ainda existe a possibilidade de atendimento presencial para aquelas pessoas que realmente não têm. É excepcional, porque a nossa preocupação é acesso à evitar que tecnologia. as pessoas saiam de casa, evitar que as pessoas usem o transporte público, fiquem em aglomeração.
Mas, claro, a gente não pode fechar as portas para aquelas pessoas que, enfim, têm alguma dificuldade de obter o atendimento por esses meios. Então, existe excepcionalmente a possibilidade de atendimento presencial, mas a regra agora, nesse momento, é o atendimento remoto. A gente está prezando muito pelo atendimento remoto e, ao contrário do que talvez as pessoas possam pensar, mas aí as pessoas estão perdidas, não estão conseguindo achar, não estão conseguindo ter acesso. Pelo contrário, né? Como você noticiou até no seu documentário, a média era de 40 atendimentos por plantão noturno. A nossa média agora está em 75, Isso, aproximadamente 75 atendimentos por dia. Pois é, nos quase últimos dobrou. dias já passaram de 100. Os últimos 5 dias aqui, eu estava fazendo o levantamento. Caramba. Foram dos últimos 5 dias, 4 tiveram mais de 100 atendimentos. Ontem a gente teve 95 atendimentos. Que é uma demonstração de que esse método, inclusive, está sendo mais inclusivo do que a própria questão do atendimento presencial, que às vezes tinha essa dificuldade de deslocamento das pessoas que não moravam aqui na região da capital e região metropolitana do Rio. Essa é uma medida da Defensoria Pública que merece ser louvada e aplaudida. Ou seja, o atendimento para quem precisa de uma urgência, precisa recorrer à justiça, continua tendo um ponto físico no centro da cidade. Mas, desde o dia 23 do mês passado, existe o atendimento remoto, ou seja, a pessoa pode, pelo WhatsApp ou por e-mail, encaminhar a reclamação dela e a defensoria começa a ajudar essa pessoa a resolver, a levar a demanda dela para a justiça. E isso, como a doutora Michele falou, acabou aumentando, quase dobrando o número de pessoas que por dia procuram a defensoria pública para resolver um caso de emergência. Isso aí é realmente uma coisa impressionante. Fico os meus parabéns à defensoria pública. E vamos aqui para uma outra coisa. A gente falou da procura, né, que aumentou, quase dobrou. Mas quem pode contar com a defensoria pública? É qualquer pessoa? Quem é? Qual é a pessoa? O que uma pessoa precisa ter para ela ser atendida pela Então, defensoria? Daniel, via de regra, a defensoria pública, ela, até como missão constitucional, ela tem o objetivo de prestar assistência jurídica, não só judicial, mas assistência jurídica, àquelas pessoas consideradas hipossuficientes e que, na nossa interpretação, são aquelas vulneráveis. A primeira acepção é aquela das pessoas que não têm condições de arcar com o preço de um advogado, não tem condições financeiras, né? Que a gente chama de hipossuficiente econômico. Mas existem outros casos de vulnerabilidade. Então, assim, no plantão noturno fica evidente nesses casos, porque uma pessoa, por exemplo, que às vezes tem condições na normalidade de conseguir contactar um advogado para propor uma medida contra um plano de saúde, mas naquele momento, naquela madrugada, ela está no hospital com um familiar, recebe a notícia que o plano não vai admitir a internação do paciente, ela não tem contato de um advogado, ela não tem como recorrer a um advogado naquele momento, e naquele momento ela está numa situação de vulnerabilidade, por isso ela pode ser atendida pela defensoria, ainda que posteriormente, enfim, venham a ser cobrados honorários, e também em relação à justiça, né, que a gratuidade de justiça, às vezes ela é analisada pela condição econômica da pessoa. Então, naquele primeiro momento, ela, por conta da vulnerabilidade daquela situação peculiar, que ela está ali numa madrugada de noite sem acesso a um advogado, ela pode ser atendida pela defensoria, ainda que quando o processo for continuar, né, porque vale lembrar, a gente postula essas medidas Vai no entrar início um advogado. a gente dá entrada na medida judicial, mas o processo continua correndo. Então, assim, a gente coloca até e explica isso para os assistidos, que é possível que depois, quando o processo for ter sua continuação, se ela não se enquadrar nos critérios de hipossuficiência, que não são só econômicos, mas também são econômicos, ela pode vir a ter que procurar um advogado. Mas aí ela já tem uma decisão liminar, ela já está com a ação proposta e vai ser a continuidade do processo, não é porque aquela situação ali emergencial já foi assistida pela Defensoria Pública.
Essa informação é uma informação maravilhosa, ou seja, muitas pessoas têm a ideia de que a defensoria ela só vai cuidar de quem não tem recursos financeiros, de quem não tem dinheiro. Mas nessa situação do plantão, ou seja, é um drama. As pessoas, se você tiver a chance, você que está assistindo, tiver a chance de ir num plantão, você vai ver como é ruim, como as pessoas sofrem. E às vezes a pessoa até tem condições financeiras de ter um advogado, mas naquele momento ela não tem cabeça para procurar alguém para negociar. Então, a defensoria está lá para ajudar também essas pessoas. Ou seja, então, numa emergência de vida ou morte, a pessoa corre para o plantão e ela vai ter um atendimento jurídico digno, né, de alto nível, para ajudá-la. Isso muito bom. E nós estamos encaminhando já, gente, para o nosso finalzinho da live. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui para a doutora Michelle e depois a gente até responde as perguntas que vocês estão mandando. E eu queria saber o seguinte... nós estamos vivendo um momento muito crítico. Os hospitais do Rio de Janeiro, os públicos, eles estão praticamente lotados, né? Eu vi uma matéria hoje dizendo assim, o hospital, a rede tem 97% de ocupação. Praticamente acabou, né? Essa hora já deve ter acabado. Como é que a Defensoria Pública tem atuado ao longo dos anos e está atuando agora para que haja um aumento de leitos, para que aumente a oferta de leitos? Porque as pessoas estão precisando disso. Sim, com certeza. Momento, né? É o que eu costumo falar, que a Thaisa, que é a coordenadora do plantão da tutela coletiva da saúde, o plantão é o remédio desesperado, né? O nosso remédio, a nossa atuação, ela tem que ser preventiva. Por isso que a tutela coletiva ganha uma importância enorme quando a gente atua nessas questões de saúde. Por quê? Porque há muitos anos a Defensoria vem acompanhando muito de perto essa situação. Tem uma ação civil pública de 2011 que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro propôs contra o Estado, pleiteando a abertura de novos leitos de UTI, já em 2011, verificando que existia um déficit relevante de leitos de terapia intensiva. A Defensoria ingressou nessa ação como amicus curiae. Só em dezembro de 2019 saiu uma sentença determinando uma liquidação, né, um estudo para se verificar a quantidade de leitos e obrigando o Estado, então, a criar esses leitos. Então, a gente ainda está nessa fase de liquidação para verificar, porque não são só os leitos aqui da capital, porque muitos municípios da Baixada, os munícipes de lá, né, os habitantes desses municípios, acabam sendo atendidos aqui diante da precariedade da rede pública, né, nessas regiões. Em 2018, a Defensoria propôs uma nova ação civil pública também em relação a leitos do Albert Schweitzer e do Pedro Ernesto, no qual foi feito um acordo numa audiência especial com o Estado e o município. E esse acordo não foi cumprido, então, recentemente, a Defensoria, mais uma vez, se manifestou prontamente, indicando ao Poder Judiciário que a abertura daqueles leitos pleiteados na ação civil pública de 2018 não estava sendo cumprido as tratativas que tinham ficado homologadas nesse acordo. Recentemente, né, semana retrasada, salvo engano, no final da semana retrasada, menos de 10 dias atrás, a Defensoria ingressou com uma ação civil pública junto com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em relação a 287 leitos que estão previstos no plano de contingência do Estado e do município do Rio de Janeiro e que não estão operantes, elas estão bloqueadas ou impedidas de serem utilizadas por falta de insumos, falta de profissionais, e são leitos que eram contabilizados dentro do plano de contingência. Então, a gente está falando do Estado, do governo estadual, ou está falando do Estado e prefeitura? Essa ação que eu mencionei agora, dos 287 leitos que estão bloqueados e impedidos, é uma ação civil pública que se refere ao Estado e ao município. Além disso, a Defensoria fez recomendações para todos os municípios do Estado sobre a adoção de um plano de contingência para a pandemia, atuação coletiva também no interior. Ela continua firme. Muitos defensores também atuam na tutela coletiva no interior e estão postulando o aumento desses leitos. Isso é noticiado diuturnamente assim,
pela atuação da Defensoria, porque, como eu coloquei, a atuação coletiva ela tem esse viés de prevenir, ou seja, dela evitar que a pessoa tenha que se dirigir no meio da madrugada a um atendimento, ainda que seja remoto, da Defensoria, para pedir, implorar um leito, porque ele não está disponível. A gente sabe que um leito, agora a gente está mais claro isso, que um leito de CTI, ele não se cria do dia para a noite, ele precisa de profissionais de saúde especializados em terapia intensiva, insumos que são especializados para aquele tipo de leito. Então, é um gasto grande que o Estado não tem como fazer do dia para a noite. Então, a atuação da tutela coletiva é a que tem esse viés de prevenir que a situação chegue a situação que chegamos agora, ou seja, do déficit nesse caos. Das pessoas estarem na fila de um leito. Ou seja, há mais ou menos um mês, há 3 semanas, foi feito um plano de contingência pelos governos do Rio, estadual e municipal, em que eles prometeram abrir 749 Não, na verdade, leitos. Eles disponibilizaram 700, tratar. Eles colocaram no plano que estavam disponíveis 787 leitos antes, sem contabilizar aqueles que são 749. que são os que eles colocaram no plano destinados a que a gente chamou de UTI SRAG, que é Síndrome Respiratória Aguda. Contabilizar... E desses, então, quantos sem não foram abertos? contabilizar aí os leitos dos hospitais de campanha, né, nesses 749. Desses 749, sim, 287 já deveriam estar em operação e não estão. Seja por falta de insumos, seja por falta de profissionais de saúde, seja por defeitos nos aparelhos. Enfim, são diversos os motivos, mas a verdade é que 287 leitos que estavam previstos, né, para já estarem em operação não estão. Ou seja, dentro do contexto que a gente está vivendo hoje, isso é uma diferença brutal entre viver e não conseguir sobreviver. Então, a Defensoria ingressou com essa ação civil pública, não teve a liminar deferida, a Defensoria agravou, agora está esperando a decisão do Tribunal de Justiça para que tome uma providência. A Defensoria postulou que, junto com o Ministério Público, que esses leitos fossem disponibilizados em até 5 dias, mas ainda não conseguimos essa decisão. Ou seja, o governo prometeu leito, não colocou todos, a Defensoria foi atrás, entrou com uma ação para cobrar que esses 287 leitos que estão fechados sejam abertos e entregues à população. E aí o governo recebe essa ação, mas ele não toma providência e vocês recorrem e agora cabe à Justiça. O Tribunal de Justiça decidir, obrigar, na verdade, né? Obrigar o Estado a cumprir o que ele prometeu, né? A gente tem que fazer, tem que correr atrás para que os próprios entes públicos cumpram o próprio plano, né, de contingência. Então, é uma situação delicada, porque isso envolve, enfim, uma interferência do judiciário na política pública, mas como até já é jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, aqui, que é a nossa corte maior no Brasil, a reserva do possível, que é o argumento que normalmente o Poder Executivo levanta para não atender a esses direitos mínimos, ela não pode ser oposta. Quando um direito tem essa relevância, esse grau de ser tão fundamental como é a vida, a saúde. Então, o Estado, seja em qualquer esfera, municipal, estadual, federal, ele tem que cumprir com aquele mínimo existencial estabelecido na Constituição, e essa é a obrigação principal do Estado ali, né? Ele não pode justificar a sua precariedade para deixar de atender a esses existenciais, esses patamares existenciais mínimos, como é o direito à saúde. Claro. Bem, então, Michele, se tiver alguma pergunta, porque eu fiz um monte de perguntas, se você quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Eu vou, enquanto você vê aí, eu vou ler aqui. A Joyce, ela pergunta qual frequência que o Estado paga o hospital particular através das medidas. Ou seja, imagino que ela esteja perguntando sobre se não tem vaga na rede pública, se vai para a rede privada, né? E a Nath está dizendo que são 287 pessoas que poderiam não morrer.
em referência aos leitos que estão fechados, que o governo prometeu e não cumpriu. É isso, Nath, infelizmente é isso. Você quer Então, falar, Michele, então, a frequência, se é então, comum, pelo menos, essa né? CP que eu mencionei de 2011, nessa sentença que saiu em dezembro de 2019, já confirmando a liminar de 2012, ela determina que os entes públicos transfiram os pacientes para os hospitais particulares à custa do Estado, já que eles têm esse déficit de leitos na rede pública. Essa é uma decisão que foi liminar já no começo da CP em 2012 e foi confirmada na sentença de 2019. Então, o que até complementando que a outra pergunta que fizeram sobre quando o Estado descumpre, o que fazer. Quando o Estado não cumpre essa liminar, a gente pede que a pessoa nos procure novamente com um laudo do dia, indicando que a pessoa continua precisando daquele tratamento, que ela continua naquela unidade de saúde básica ou naquele hospital sem o tratamento adequado, para a gente informar o Poder Judiciário e pedir que hospitais indicados pelos familiares que tenham esse tratamento sejam intimados para, caso haja vaga nesses hospitais, as pessoas sejam transferidas para hospitais particulares à custa do Estado e do município. Bom, o nosso maior problema nessa situação não é nem jurídico, a questão é fática. Muitos hospitais, diante da crise financeira do Estado e do município, ficam receosos de receber esses pacientes e muitas vezes, como depende só da administração do hospital dizer se tem vaga ou não, e atualmente os oficiais de justiça não podem mais entrar para verificar a existência efetiva de leitos, a gente não tem um controle por um agente público da existência efetiva. Então, muitas vezes retorna a intimação dizendo que não tem vaga naquele hospital ou não tem aquele tratamento. E a gente tem que renovar esse pedido para os outros hospitais até conseguir uma transferência para a rede pública ou até conseguir uma vaga no hospital particular. Mas a frequência eu não consigo te precisar, porque cada caso é diferente. Às vezes, eu até não mencionei aqui, mas lá no plantão noturno e até agora remotamente, a gente tem assistência dos médicos do Núcleo de Assistência Técnica, que trabalham na Secretaria Estadual de Saúde, eles têm acesso ao sistema de regulação e muitas vezes eles conseguem a vaga sem a gente precisar judicializar uma medida. A gente consegue resolver alguns casos administrativamente. Então, é difícil a gente precisar exatamente a frequência, mas acontece, infelizmente, do Estado descumprir a determinação judicial. Aí, o Estado, quando eu falo que é o Estado e o município, lato sensu, aqui os entes públicos. Legal. Então, gente, vamos encaminhando para o nosso final. Queria agradecer a vocês que acompanharam aqui, né, a nossa conversa. O filme Plantão Judiciário está no YouTube, lá no meu canal. Ele mostra como que as famílias recorrem à justiça para conseguir um leito para um parente, né? Isso a gente chama de judicialização da saúde. E esse é um tema que continua muito atual, que, como a gente conversou agora com a doutora Michele, o número de pessoas que procura a justiça, que está procurando a justiça nesse momento, dobrou em relação a 2016, quando a gente filmou, né, o Plantão Judiciário, e ela também trouxe os dados muito interessantes que eu anotei aqui. Daniel, posso te interromper rapidinho, só para tirar uma curiosidade minha sobre o filme? Pode. Eu Claro. achei muito bacana a forma como vocês tiveram essa ideia de filmar ali meio que um tiro no escuro, assim, né? Chegar lá e ver o que ia acontecer. E eu fiquei curiosa, né, sobre o filme, assim, do que a equipe, vocês sentiram ali, vivenciando um pouco da angústia, da dor daquelas pessoas que estavam ali. Principalmente teve uns casos que foram, assim, bem marcantes no filme, né? Não vou dar spoiler aqui, mas que, assim, uma questão de sofrimento bastante aguda, assim, para as pessoas. Como é que foi para vocês participar desse dia? Foi muito intenso. Eu e a produtora do filme, a Chayana Furtado, nós fomos ao plantão numa semana anterior e ficamos sentados lá como se fossem pessoas que seriam atendidas. O nosso objetivo é o que a gente chama de visita técnica. A gente foi lá ver como é que funcionava
É muito importante isso para saber como você vai posicionar a câmera, onde você vai entrevistar as pessoas. E o que a gente percebeu a angústia do lugar, ela está no ar, né? O ar mais pesado, porque está todo mundo ali, as pessoas que estão lá por conta de um parente com um caso de saúde, elas estão lutando contra o tempo para manter alguém vivo, né? E você sente isso. E o nosso desafio era filmar sem atrapalhar as pessoas. Então eu não tinha muito tempo para ficar, calma aí, volta aqui. Eu não podia pedir para as pessoas encenarem nada, até porque o documentário ele não é isso, né? O documentário ele tenta captar o real, né? Ele captura o real. E a gente interferiu o menos possível para captar o drama das pessoas. E o que a gente sentiu foi dor, né? Tem uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida, que um segurança que estava uma dessas empresas terceirizadas que prestam serviço para a defensoria, para o plantão, no caso o plantão judiciário, né, para o Tribunal de Justiça, o segurança estava lá, ele ficava observando a gente, ele tinha um rosto fechado, e aí a gente foi lá falar com ele. E eu falei assim, cara, e aí, como é que é trabalhar aqui, né? Ele era uma pessoa que eu podia perguntar, porque não ia estar atrapalhando o andamento da vida de ninguém ali, do caso de ninguém. E aí ele falou assim, eu odeio trabalhar aqui, porque eu vejo as pessoas sofrendo, eu sou pobre, e eu às vezes tenho que tirar dinheiro do meu bolso para a pessoa tomar um banho, porque vem de longe, né? Então, assim, eu como repórter, estou muito acostumado a ouvir histórias duras, pesadas, a cobrir tragédia. Mas ainda assim, toda vez que a gente se coloca nessa situação, a gente sente, né? Foi assim, foi duro, mas foi duro, foi sofrido, mas ao mesmo tempo a gente entendeu ali que a gente estava fazendo algo que seria muito importante, porque estava captando aquela dor para mostrar para as pessoas, né? Eu acho que um dos objetivos do filme é que as pessoas aprendam como é que é esse caminho e não percam tempo, né? Então é isso. A gente sentia a dor das pessoas e entendia a importância que a gente estava fazendo. E foi muito forte essa experiência, assim. O Plantão Judiciário, o documentário, é um filme que enfim, marca a minha vida e eu tenho muito carinho por isso, pelas essas emoções que ele fez a gente sentir, né? E eu acho que as pessoas que assistem, elas acabam captando um pouco disso, né? Acredito que a gente conseguiu realmente captar o real ali. Pela sensibilidade, pelo filme. Acho que esse para mim foi um ponto chave, assim, que eu achei incrível. Foi realmente a forma como vocês retrataram ali o sofrimento, né? A pessoa está ali procurando uma tábua de salvação e é angustiante realmente para os defensores que trabalham ali, para os promotores, para os juízes, para a nossa equipe de apoio, que lida ali no tete a tete com aquelas pessoas que às vezes elas chegam realmente tão angustiadas, tão assim, arrasadas, que elas, às vezes a gente precisa acalmá-las primeiro para a gente conseguir entender o que está acontecendo. E isso foi muito bacana, além de divulgar também o caminho, né, para a população, porque ainda que o plantão não seja a solução dos problemas, ela é o último recurso ali, quando a nossa atuação coletiva falha, quando as políticas públicas são insuficientes, é o último recurso ali. As pessoas precisam também elas se sentirem que tem a quem recorrer, né? Às vezes aquela sensação de impotência domina a pessoa, mas a Defensoria Pública tem esse trabalho no plantão há muito tempo e realmente é uma atuação que é dura. Você não sai do plantão noturno depois de ter atuado lá da mesma forma que você entrou. Aquilo muda alguma coisa em você, assim, tem um impacto muito grande na sua construção como ser humano, assim. Então, parabéns pelo filme e pela divulgação do trabalho, pela sensibilidade que vocês tiveram para retratar esses momentos dolorosos e aflitivos, né? Obrigado. E assim, acho também que ajudou muito a se valorizar a vida. A gente está vivendo um momento agora em que está todo mundo falando, nossa, quando eu podia ir na padaria, quando eu podia ir na praia, quando eu podia não sei o que lá. E aí as pessoas estão valorizando muito, né? E quando eu saí do plantão, eu saí e falei assim, caramba,
a vida é muito terrível, né? Eu tenho que realmente dar valor ao que eu tenho, ao que eu posso fazer, porque eu estou vendo aqui as pessoas correndo quanto tempo podem não morrer, né? É isso, o plantão realmente transforma a vida da gente, né? A gente passa a ver a vida de uma outra forma, de uma forma melhor, valorizar mais as coisas. Enfim, espero que essa mensagem também chegue às pessoas e elas valorizem mais, né? O que se tem hoje, né? Então tá. Muito obrigado, tá? Por você ter aceitado o convite. Muito obrigado pelas informações, são boas, são maravilhosas. Muitas pessoas aqui estão aqui, ó, a Cris Monerá Cris está elogiando, Ricardo Leite, a Nath, Ju, MRP, Ju Cipiri, Júnior, enfim, muitas pessoas parabenizando aí. E obrigado por vocês terem estado com a gente, né? A gente ficamos aí quase 1 hora de papo. E quarta-feira tem mais, eu vou conversar com o ex-secretário de Saúde do município do Rio de Janeiro, Daniel Sorange. Nós vamos falar sobre como é que está a rede, o que pode ser feito. E hoje foi aqui com a doutora Michelle Leite, que é do plantão judiciário, plantão noturno, da coordenação do plantão. Obrigada Muito obrigado pelo convite, Daniel. Boa noite. Obrigada a todos que assistiram.